Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Acompanhe com a gente os destaques desta terça-feira, 20 de março, Dia da Agricultura. Por aqui no Agricultura BR nós vamos falar a respeito de fábricas de fertilizantes. Isso porque um comunicado oficial da Petrobras na manhã de hoje afirmou que as indústrias localizadas em Sergipe e Bahia terão sua produção descontinuada. Produtores rurais de todo o país preparam uma manifestação contra o Fundo Rural para o início de abril, em Brasília. Tem a situação da produção lá na Argentina. Produtores rurais que participam do Agricultura BR, que acompanham o programa, mandaram vídeos bem interessantes a respeito do que vem acontecendo por lá. E ainda nesta edição, o que o governo e os estados do Brasil estão fazendo para prevenir a entrada da monilíase do cacaueiro no Brasil, praga que afeta a doença do cacau e está presente em outros países da América do Sul. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E a Petrobras anunciou a hibernação de duas indústrias de fertilizantes na região nordeste do país. Este é o assunto de hoje no quadro Agroações. E o anúncio é esse mesmo. A Petrobras, em comunicado oficial nesta terça-feira, afirmou que vai colocar em hibernação duas indústrias de fertilizantes na região nordeste do país, nos estados do Sergipe e também da Bahia. De acordo com a nota, essas indústrias de fertilizantes são consideradas deficitárias e é mais um passo da Petrobras em busca de sair desse mercado de fabricação de fertilizantes. Vamos ver agora o que significa essa situação de hibernação. É o que você acompanha conosco aqui, as unidades aqui, hibernação de fábricas de fertilizantes da Petrobras, é o que foi anunciado nesta terça-feira pela Petrobras, unidades localizadas em Sergipe e Bahia. O processo de hibernação consiste na parada progressiva da produção com conservação de equipamentos e também com vistas à relação com o meio ambiente para que ele seja preservado. De acordo com a nota da Petrobras, a empresa preparou um plano de transição para fornecedores e clientes. A nota diz o seguinte: será implementado a partir do anúncio feito agora, assim como ações de responsabilidade social, cujo objetivo é mitigar impactos que venham a ocorrer nas comunidades. Isso é o que diz o comunicado oficial da Petrobras. Em relação ao que foi comunicado, tem também o prejuízo conjunto, que de acordo com a Petrobras, as duas unidades trouxeram 800 milhões de reais em prejuízos conjuntamente. Vamos ver os dados em tela que mostram essa situação da Petrobras aqui em relação às ações que estão sendo praticadas no mercado brasileiro. Ações da Petrobras sobre a sigla PETR3, e você observa que no dia 20 de fevereiro tinha o valor de R$ 21,68 o valor da ação. No dia 27 subiu para R$ 23,12. 9 de março alcançou seu melhor patamar em R$ 24,00 por ação. No dia 26 caía para R$ 23,37, nova queda nesse dia 19 para R$ 22,59 por ação. Ainda assim, o acumulado do mês ou do acumulado dos últimos 30 dias traz aqui algum ganho para as ações da Petrobras, que de acordo com o seu dado comunicado de hoje, no quarto trimestre de 2017, a Petrobras realizou provisão de 1 bilhão e 300 milhões, é isso mesmo, a provisão de perdas que foi anunciado no quarto trimestre foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais em torno das duas indústrias, segundo a estatal brasileira. Vamos ouvir agora a opinião de quem é do agro e que está nessa região do país. Quem participa do programa hoje é o nosso colega, amigo Gleiton Medeiros. Não podemos esquecer que aqui no estado de Sergipe há também uma grande e importante região de pecuária de corte, que também usa a ureia pecuária, que a própria Fafem fabrica aqui para a região, muito conhecida de passagem de muito boa qualidade.
Então a gente tem que entender que esse fechamento da fábrica de fertilizante ele vai impactar tanto na produção de grãos e na pecuária da nossa região. Fora toda a cadeia logística, toda aquela redondeza que trabalha, infelizmente vai ter que sofrer com o fechamento da fábrica aí. Então acredito que é a hora dos produtores dessa região unir forças e trabalhar para que a gente não perca esse bem precioso aqui do estado de Sergipe, que é a fábrica de fertilizante nitrogenado da Petrobras, que fica localizado no povoado Pedra Branca, município de Laranjeiras, aqui no estado de Sergipe. Vamos em frente. Obrigada, Gleiton, pela sua opinião. A gente acompanha agora o mercado ao vivo na Bolsa de São Paulo, onde é negociada a ação da Petrobras, a ação preferencial sob a sigla PETR3. A ação, neste momento, vem com valorização subindo 1,81% e negociada a R$ 23. O assunto agora é soja, porque no próximo dia 27, portanto, na próxima terça-feira, teremos a Agroconsult anunciando os dados finais do Rally da Safra 2017-2018. Um Rally da Safra que vem apresentando para a Agroconsult e também para os pesquisadores, que foram divididos em diversas campanhas, em diversas equipes, para verificar como é que está a safra brasileira. E de acordo com a Agroconsult, o ano de 2018, assim como 2017, foi bastante interessante porque o clima beneficiou a produção rural brasileira. E mesmo com o início de safra, que era meio perturbador por conta da seca e o atraso que se teve no cultivo da oleaginosa, o clima compensou essa situação durante o desenvolvimento da oleaginosa no ano de 2018. E agora a previsão da Agroconsult é de uma safra recorde, inclusive superando a marca da temporada 2016-2017. A Agroconsult já divulgava esses sinais no final do mês de fevereiro e deve confirmar esses números no próximo dia 27 de março. Vamos ver então o que a Agroconsult fala a respeito da safra brasileira. Se observa aqui, a Agroconsult tem uma expectativa de que a safra nacional fique entre 2 e até 3 milhões de toneladas acima da temporada passada. Portanto, se na 16-17 teve uma produção oficial de 114 milhões de toneladas, considerando aqui a média entre a mínima e a máxima divulgada pela Agroconsult no final do último mês, chega a 117 milhões e 500 mil toneladas a produção de soja no Brasil, de acordo com a Agroconsult, dados que serão oficializados, divulgados no próximo dia 27, e você vai conferir todos os detalhes aqui no Agricultura BR. E é forte o ritmo de embarques de soja no Brasil durante os 12 primeiros dias úteis do mês de março. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, em seu relatório parcial divulgado na tarde da última segunda-feira, pouco mais de 5.136.000 toneladas foram embarcadas nesses 12 dias. É o que você confere agora no Agricultura BR. Você tem aqui os dados para março de 2018. Como eu disse, 5.136.000 toneladas. Já deixa para trás fevereiro de 2018. Mês passado teve um embarque total de 2.860.000 toneladas. E o mês de março de 2017, portanto há um ano, os embarques totalizaram 8.970.000 toneladas de soja. Com o tempo restante aqui, se considerar a média diária de embarcada, não vai conseguir bater a marca de março do ano passado, mas deve chegar muito próximo, caso mantenha esse ritmo de embarques, essa relação para os embarques de soja do Brasil. Lembrando que a última sexta-feira desse mês é feriado. Em relação à receita, já são quase 2 bilhões de dólares arrecadados com essa soja vendida nos primeiros dias úteis do mês de março. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, o faturamento gerado chegou a 1.980 bilhões de dólares. Um volume bem positivo, superior ao acumulado no total do mês passado. Em fevereiro,
receita gerada com as exportações de soja do Brasil chegaram a 1 bilhão e 90 milhões de dólares. O volume ainda é inferior ao acumulado de março de 2017, já que naquele mês considera-se o mês inteiro. Na época, o Brasil faturou 3 milhões 530 mil dólares com as exportações de soja. Mas na comparação com março deste ano, onde considera-se metade deste período, o volume é considerado bem positivo. É verdade, Juliana. Olha, os embarques têm garantido essa receita aí já próxima a 2 bilhões de dólares e isso tem a ver com uma certa valorização. O valor da tonelada da soja, por conta das altas em Chicago, entre março e fevereiro, tem uma alta de 4 dólares a tonelada, que parece pouco, mas quando você vê o acumulado nos embarques, acaba trazendo uma receita melhor. Vamos ver como é que tem se comportado nesses 12 dias. Aqui é a média. Então, a média para os 12 primeiros dias úteis do mês de março, em relação ao preço da soja vendida pelo Brasil em tonelada é de 385 dólares e 90 centes. Em fevereiro, esse valor era de 381 dólares e 70 centes. De qualquer maneira, março de 2018 fica abaixo do mesmo período do ano passado, quando a média total foi de 393 dólares e 60 centes por tonelada. A Agricultura BR lembra ao telespectador do canal do Boi que nós temos aqui dados parciais, ainda tem pelo menos 2 semanas ainda para o acúmulo dos embarques nacionais, mas isso aqui mostra uma prévia muito interessante do que vem acontecendo com as exportações nacionais. Na Argentina, o clima, com falta de chuva, segue prejudicando o desenvolvimento das lavouras de grãos do país, como soja e milho. Exatamente, esse é o assunto de agora. No quadro Somos Todos Produtores, a Agricultura BR tem esse acompanhamento via parabólica passando na Argentina também. E a gente comenta muito a respeito da questão por lá, porque ela impacta diretamente nos preços da soja em Chicago e aqui no Brasil também. Os telespectadores fizeram uma filmagem na região de Córdoba e também Rio 4. Eles que estão ali bem na região central da Argentina e mostram um pouco desta situação. É o que a Agricultura BR mostra para você agora. Olha ali, ó, lavoura morta. Hoje começando o dia, hoje é segunda-feira, dia 19 de março. A lavoura morreu, 4, 5 vagos por pé e tudo murcho que tá verde aí. E o grãozinho parece uma cabeça de alfinete. Dá uma olhada aí, ó. Aí, pessoal, tá mandando a região da Argentina aqui, ó, produtora de soja. Olha a situação que tá aqui, ó. A soja tá morrendo de seca, ó. Todas essas manchas aí, ó. Lá tá verde, ó. Em volta tudo seco. A situação tá feia mesmo, crítica, ó. Em pleno enchimento de grão, tá morrendo a lavoura. Não, essa não tem mais salvação, pode botar aí. Essa aqui já foi. Isso aqui não dá colheita, Gilmar. Isso aqui não dá. Não. Telespectadores que fizeram essa filmagem ontem, 19 de março, na Argentina. Mais uma vez eu ressalto, região de Córdoba, importante região produtora da Argentina, que até recebeu no sul de Córdoba chuvas nesse sábado e domingo, mas nada que salve as suas áreas de produção, principalmente de soja. Córdoba e Rio 4, ali perto de Córdoba, essa região central da Argentina, que enfrenta essa forte seca e traz resultados de campo como esse. Nem vale a pena, como o produtor rural citou ali, colocar a colheitadeira em cima dessa área. Situação muito complicada por lá, né? E não são só as lavouras de soja que sofreram com a falta de chuvas, as de milho também. Eles mostram um pouquinho da situação agora pra gente. Aí, pessoal, para vocês verem aqui, ó, como é que tá a situação do milho aqui na região de Córdoba, entre Córdoba e Rio 4. As lavouras de soja não tem nem mais condição de filmagem, enjoei de filmar tanta soja ruim.
Olha aí como é que tá a situação do milho, ó. O milho tá morrendo, a planta já toda desidratada, a espiga finalizando aí o processo, ó, meia verde ainda. A situação aqui é feia, feia mesmo. Tá aí as imagens realizadas por produtores brasileiros que produzem na Argentina, que têm esse contato na Argentina. É sempre muito importante receber esse feedback do telespectador aqui do Canal do Boi. Você pode participar também, mandando sua imagem, seu vídeo para o 67 99656 2266. Nós recebemos aqui frequentemente produtores do Paraguai, da Argentina, do Uruguai também. Agradecemos sempre a participação, é claro, de todo o Brasil. Mas a situação da Argentina, ela está muito grave e ela realmente mexe com o mercado, tanto brasileiro quanto internacional. Juliana. Pois é, mexe sim. A gente tem ressaltado isso há meses já aqui no Agricultura BR, né? E na Argentina, as lavouras seguem em fase de desenvolvimento. As atividades de colheita da soja recém começaram, por isso ainda tem muita lavoura no campo. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, se tem a previsão de alguma melhora do clima por lá. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O desenvolvimento da soja na Argentina vem sendo prejudicado por conta das chuvas escassas e do predomínio de tempo mais seco. A umidade do solo vem caindo também ao longo das últimas semanas e preocupando os produtores de soja da Argentina. Nos próximos dias, tem previsão de chuva na Argentina, só que dessa vez mais localizadas nas áreas mais ao norte, alcançando até a parte central. Na faixa leste, chuva fraca e mal distribuída. As pancadas mais significativas acontecem no norte da Argentina, os acumulados são mais elevados, ou seja, uma chuva mais persistente e com potencial para conseguir aumentar a disponibilidade hídrica do solo. No norte da Argentina pode chover volume de até 50 milímetros de água e na parte central as pancadas são mais fracas e também com menor volume. Não devem passar de 15 milímetros o acumulado durante o período do dia 21 até o dia 25 de março. Durante o segundo período, as instabilidades ainda devem seguir muito localizadas na Argentina. Dessa vez, então, a chuva mais ao norte do país segue um pouco mais persistente. O volume agora fica em torno de 30 milímetros em 5 dias. Na parte central, a chuva perde um pouco mais de intensidade e se torna cada vez mais fraca e irregular. Na faixa leste, as instabilidades também devem seguir atuando, só que as pancadas são fracas e não têm potencial para conseguir aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Então, as principais áreas produtoras de soja da Argentina, que devem ser mais beneficiadas até o finalzinho do mês de março, ficam localizadas nas áreas mais ao norte do país, porque a chuva que deve ocorrer é mais persistente e também com maior volume, e assim deve garantir o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E por aqui falamos ainda de soja, cenário internacional. Tivemos um início de semana com fortes quedas, reduções para os valores da oleaginosa negociada na Bolsa de Chicago, seja por conta da venda de posições por parte de fundos de investimento ou por conta dessa chuva que nós citávamos na Argentina. Caiu chuva no sábado e no domingo, sul de Entre Rios, sul de Córdoba, caiu chuva, deu uma resfriada, pode-se dizer assim, nos ânimos dos fundos de investimento, mas hoje vinha apresentando alguma recuperação, Juliana, mais cedo. Vamos saber como é que vem agora os negócios com soja em Chicago. Neste momento, recupera uma pequena parte daquilo que perdeu na segunda-feira. Neste momento, temos a posição de maio a $10,28 mais 25 bushel, uma alta de 0,56%. Julho, negociada a $10,38 mais 75 bushel, alta de 0,5%. Posição de agosto, negociada a $10,40 mais 25 por bushel, alta de 0,48%, recuperando aí 0,5%, mas nesta segunda-feira perdeu aí na casa de 2,5% soja em Chicago. Vamos acompanhar agora o mercado do câmbio no Brasil. Dólar comercial negociado frente ao real. Ele também influencia nos negócios com a soja. Nesta terça-feira, dólar vem com movimento de alta. A alta não é tão expressiva, é de 0,36%. Ainda assim, dólar começa a chegar perto dos R$ 3,30 mais uma vez. Neste momento, a moeda vem negociada aos R$ 3,29 mais 7. E por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito de soja, agora falando um pouco a respeito dos valores praticados nos portos brasileiros. Juliana. A gente traz então para você de casa acompanhar Porto de Santos e Paranaguá. Em primeiro lugar, o Porto de Santos, que tem registrado elevação no acumulado destes últimos dias, assim como tem sido visto em todo o país.
Valor da saca de 60 quilos do grão tem alta de 1,93% nos últimos 30 dias. No dia 20 de fevereiro, Porto Paulista pagava R$ 77,50 a saca. No dia 27 do mês passado, eram R$ 78. Mês de março começou com forte alta para o valor da soja no Brasil. No dia 2 de março, Porto de Santos pagou R$ 80,50 a saca do grão. No dia 9, baixava essa cotação para R$ 78,50 e nesta terça, dia 20, recupera, volta aos R$ 79,00 a saca. Vamos saber como é que vem os negócios agora no Porto de Paranaguá, um dos grandes embarcadores de soja do país. Nós temos aqui, nos últimos 30 dias, alta de 2,58%, já que no dia 20 de fevereiro, o valor praticado era de R$ 77,50 a saca. No dia 27 do último mês, R$ 78,00 por saca de 60 quilos. No dia 2 de março, alcançava o maior valor desse período considerado e chegava a R$ 80,50 a saca. Dia 9 de março, recuava para R$ 79,00 a saca e agora, dia 20, vem para R$ 79,50 a saca de 60 quilos, alta de 2,58% no período dos últimos 30 dias para a soja no Porto de Paranaguá. E nós vamos para o primeiro intervalo desta edição. Veja com a gente no próximo bloco que produtores rurais de todo o país estão preparando uma manifestação para o dia 4 de abril em Brasília contra o Fundo Rural. E olha, você pode participar do programa, manda sua opinião sobre essa manifestação, que é bem interessante. Você pode enviá-la pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo nosso número no WhatsApp. É o 679-9656-2266. Fique com a gente, voltamos já! A JC fabrica as melhores soluções para manter seu rebanho hidratado e saudável. Nós temos produtos na medida certa para seu rebanho. Reservatórios e bebedouros inteiros, sem emenda, com e sem calçada. Fale com quem entende do assunto. Fale com a JC. JC Bebedouros e Reservatórios. Fone 67 99670 3391. O aplicativo Troque veio pra ficar. Celular usado ou novo, compra, venda, acessórios, é seguro, você pode confiar. Troque seu celular. Troque aplicativo, é só baixar. Troque. A Leilosat traz para você mais um grande evento de qualidade. Leilão virtual de gado de corte. 28 de março, quarta-feira, às 20h30. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Agende as filmagens do seu gado e não fique de fora. Leilão virtual de gado de corte. 28 de março, quarta-feira, às 20h30. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Olá, eu sou a Gabriela Giacomini do programa Montana e eu quero convidar todos a acompanhar a nova grade de programação do SBA, que vem trazendo muitos conteúdos interessantes, muitas novidades, muitas coisas que vão com certeza agregar no nosso dia a dia da pecuária. Não perca! Está marcada para o dia 4 de abril em Brasília uma manifestação contra o Fundo Rural. Produtores rurais de todo o país estão sendo mobilizados pelos seus sindicatos rurais e associações a se mobilizarem por essa causa. A ProSoja do estado de Goiás já confirmou a presença através do seu presidente Bartolomeu Braz, que afirmou que vai participar porque é uma unanimidade a insatisfação que existe hoje em torno da cobrança do fundo, da tributação, e qual ainda não há um entendimento suficiente para que se tenha uma boa saída para os produtores rurais. Neste mês de março, completa um ano desde que o Supremo Tribunal Federal voltou a considerar constitucional a cobrança do fundo e de lá para cá, os produtores do Brasil voltaram a ficar bastante mobilizados com esta causa. O Sindicato Rural de Jataí, em Goiás, é uma das associações das entidades que estão à frente deste movimento. Na opinião do presidente do sindicato, ela se fez
necessária, porque eles disseram, na própria opinião deles, de que essa já é uma questão que não tem mais ninguém para lutar pelos produtores a não ser eles mesmos. Veja só o que o presidente do Sindicato Rural de Jataí disse: entendemos que a decisão agora está na mão do STF. Por isso, nós tomamos a decisão de que teríamos que fazer um movimento muito forte, direcionado justamente ao STF, numa tentativa de sensibilizá-los pela gravidade que é tornar constitucional essa cobrança retroativa do Fundo Rural. Dezenas de sindicatos rurais do estado de Goiás estão se organizando para estarem presentes no próximo dia 4 de abril em Brasília para essa manifestação. Você que é produtor rural, está nos acompanhando, ficou interessado no assunto, você pode entrar em contato com o seu sindicato rural, principalmente quem está em Goiás, que já tem caravanas prontas para saírem do estado, para procurar e saber um pouco mais a respeito de como que será a organização desse evento do próximo dia 4 de abril. A Agricultura BR, a equipe de reportagem do Canal do Boi, estará presente para mostrar e falar um pouco a respeito do que vem ou que vai acontecer por lá durante a manifestação. Por aqui, o Agricultura BR fala agora a respeito do milho e os embarques no acumulado do mês de março. Até o momento são 12 dias úteis e olha só, o que está saindo de milho do Brasil pode-se considerar que vem num bom volume e esse fator é muito importante para ter um equilíbrio interno e também fortalecer os valores do cereal que ficaram bastante cambaleados no último ano por conta da produção maior e estoques igualmente grandes. Vamos ver então como é que vem esse acompanhamento. Aqui mostramos o volume de milho que está sendo embarcado pela... Agora sim, tem condições, o pessoal consegue colocar na tela. Volume de milho embarcado durante os 12 primeiros dias úteis do mês de março. 553 mil toneladas de milho foram embarcadas em março de 2018. Até agora, em 12 dias úteis. Em fevereiro desse ano, foram 1 milhão, até o momento, 1.250.000 toneladas que foram embarcadas em fevereiro deste ano, já números fechados. Em março do ano passado, o volume era bem baixo, chegava a 247 mil toneladas, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. O faturamento gerado com os embarques de milho do Brasil no acumulado deste mês de março já supera o total obtido em março de 2017. O número ainda está atrás do que o registrado em fevereiro, mês passado, mas vale a gente lembrar que o faturamento contabilizado até agora, na coluna em verde, março de 2018, considera apenas cerca de metade do mês. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram obtidos com as vendas de milho, neste mês, 97 milhões de dólares. Em fevereiro, mês passado, foram 200 milhões e 200 mil dólares e em março de 2017, considerando todo o mês corrente, cerca de 43 milhões de dólares. Os números parciais médios do valor da tonelada embarcada de milho do Brasil para os mais variados países têm conseguido subir durante o acumulado do mês de março. Tanto é que ele supera em quase 20 dólares o valor de fevereiro deste ano e se aproxima do valor médio praticado em fevereiro de 2017. Veja só conosco como é que vem os dados. Março de 2018 tinha um valor médio para a tonelada do milho de 175 dólares e 30 centes. Fevereiro de 2018 teve um valor médio de 159 dólares e 60 centes. Março do ano passado, o valor médio para todo mês de 177 dólares a tonelada. Portanto, aqui março de 2018 segue ainda abaixo dos valores de março do ano passado, mas começa a se aproximar da mesma média que se foi obtida em março de 2017. Está circulando pelo mercado de milho do Brasil a especulação de que a Conab deve realizar em breve leilão do cereal para ajustar o preço do produto no mercado físico nacional. Os valores atuais do milho estão elevados e essa situação causa um custo de produção muito elevado para os criadores de aves e suínos que utilizam esta matéria-prima para alimentar as suas criações. A informação dada pela agência Safras e Mercado afirma que seriam cerca de 1 milhão de toneladas do cereal que seriam colocados à disposição pela Conab para ser comercializado, então tentar baixar o
preço do cereal para baixar o custo de produção dos criadores. Veja que os estoques de milho da Conab estão estimados em 1.300.000 toneladas, sendo que cerca de 200.000 toneladas desse volume já estaria comprometido com leilões de venda a balcão. Portanto, sobraria cerca de 1.100.000 toneladas para serem colocados à disposição em leilões, caso essa informação venha a ser verdade. As informações dão conta de que os Ministérios da Agricultura e da Fazenda já estariam fazendo as tratativas para realizar este leilão e de que a expectativa é de que as informações sobre datas e quantidade do produto que pode ser ofertado deve sair em cerca de 2 a 3 semanas. A gente vai seguir acompanhando para saber todos os detalhes e você acompanha aqui com a gente no programa. Os últimos dados de plantio de milho no Brasil, milho de segunda safra, são da consultoria privada AG Rural e davam conta já que 92% já estavam cultivados, já estavam plantados. Agora resta saber como é que o clima vai se comportar durante o desenvolvimento do milho. E é por isso que a Juliana Rezende faz um estudo e nos mostra agora no programa como é que fica a situação climática para esse começo de outono nas áreas de produção do cereal. O outono começa hoje, dia 20 de março, aqui no Hemisfério Sul, às 13 horas e 15 minutos da tarde. E o outono é uma estação de transição, em que passamos do verão, que é uma estação quente e úmida, para o inverno, que é uma estação fria e seca. Então, conforme nos aproximamos da fase mais seca do país, a expectativa é de que as instabilidades devam diminuir ao longo dos próximos períodos. Mas a disponibilidade hídrica do solo ainda segue beneficiando o desenvolvimento do milho safrinha, que vem sendo ainda implantado. Mato Grosso e São Paulo já finalizaram as atividades de implantação das lavouras e grande parte ainda dos estados produtores seguem avançando com as atividades de semeadura do milho safrinha. Então, a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada, principalmente nas áreas mais ao norte do Brasil, onde os índices passam de 90%, nas áreas mais ao sul. Mesmo com a chuva perdendo um pouquinho mais de intensidade, a umidade do solo diminuiu um pouco, mas as condições ainda seguem satisfatórias para o desenvolvimento do milho safrinha. Nos próximos dias tem previsão de chuva ainda na maior parte do país, só que as chuvas mais fortes seguem concentradas nas áreas mais ao norte do Brasil, tanto entre a região norte, interior do Nordeste e também na região centro-oeste. Entre o Sudeste e o Sul, chuva mais fraca e também com menor volume. No decorrer do segundo período, o tempo pouco vai mudar, então a tendência ainda é de chuvas mais concentradas nas áreas mais ao norte. Aos poucos, a chuva até volta a ganhar um pouco mais de intensidade entre o interior da região sul, só que essas chuvas, apesar de se tornarem um pouco mais intensas, devem ter curta duração. Então, no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 4 de abril, as chuvas mais fortes aqui do centro-sul já começam a perder intensidade, as pancadas persistem, só que ainda com baixo volume. E as chuvas mais fortes seguem concentradas nas áreas mais ao norte do Brasil. Tanto que na região norte o calor e a umidade do ar mais elevada segue mantendo as instabilidades tropicais e pancadas de chuvas intensas e com forte intensidade. Então, durante o outono, a expectativa é de chuvas dentro da média nas áreas em verde do mapa, chuva acima da média ainda entre o Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até o sul do estado de Goiás. E também as instabilidades devem seguir acima da média no extremo norte do país e também na faixa leste do Nordeste. Agora, na região sul, entre o estado gaúcho e Santa Catarina, ainda existe um risco da chuva, ou seja, do acumulado de água, ficar ainda abaixo da média climática. Então, durante os próximos períodos, tem expectativa ainda de chuva dentro ou acima da média nas principais áreas produtoras de milho safrinha, como na parte central do Brasil. Com isso, a expectativa ainda é de beneficiar grande parte do desenvolvimento das lavouras. Apenas para aqueles produtores que plantaram de maneira muito atrasada é que a diminuição da chuva pode sim afetar o crescimento das lavouras. Mas, de maneira geral, grande parte do plantio do milho safrinha já vem sendo realizado e isso segue beneficiando o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Chegou a hora de acompanhar como estão sendo negociadas as sacas de milho pelo Brasil. A gente tem mostrado aqui recentemente a alta expressiva que tem sido observada. Na média nacional, os valores já subiram mais de 20%, considerado o período de 30 dias. Veja só, no dia 20 de fevereiro,
preço médio da saca de milho era de R$ 27,22. Vale lembrar que essa média Brasil toma como base os 8 maiores estados produtores do país, considerando, é claro, o quadro de oferta e demanda de cada uma dessas localidades. Aí a gente chega a essa média nacional. No dia 27 do mês, a cotação estava em R$ 28,61 a saca. Mês de março começava com o preço médio da saca do milho no país em R$ 29,83, atingia R$ 30,88 no dia 9 deste mês e nesta terça, dia 20, já está acima de R$ 33,00 a saca, registrando alta superior a 21% no último mês. No estado de São Paulo, a alta ainda mais expressiva chega a 24,19% de elevação nos últimos 30 dias. Veja conosco como é que tem se comportado o valor da saca de milho, já que em 20 de fevereiro eram R$ 31,00 a saca. No dia 27 do mês passado, chegava a R$ 33,50. Dia 2 de março, começou o mês a R$ 36,00 por saca de 60 quilos. Neste último dia 9, alcançou R$ 38,00 por bolsa e nesse dia 20, nesta terça-feira, R$ 38,50 a saca de 60 quilos do milho no estado de São Paulo. Minas Gerais também tem registrado alta no valor da saca do milho, mas ela é mais tímida em relação aos demais estados, como de São Paulo, por exemplo. Não chega a 7% no acumulado de 30 dias. Ainda assim, se vê uma elevação de R$ 2,00 por saca. No dia 20 de fevereiro, o preço médio do cereal no estado era de R$ 29,00. No dia 27 do mês, caía para R$ 28,50 e recuperava a casa dos R$ 29 no início do mês de março. No dia 2, já eram R$ 29,50 a saca. O patamar se repetiu no dia 9 deste mês e alcança nesta terça, dia 20, R$ 31,00. Na manhã desta terça-feira, exportadores privados informaram ao Departamento de Agricultura norte-americano vendas de 110 mil toneladas de milho ao Peru para entrega ainda na temporada 2017-2018. Veja conosco como é que ficou o resumo, então, aqui desse comunicado. O volume é de 110 mil toneladas, campanha 17-18, portanto, campanha atual, destino Peru, Peru comprando milho norte-americano, aqui é o que confirmam os exportadores privados dos Estados Unidos, que trazem, né, todas as vezes que tem vendas superiores a 100 mil toneladas, esses comunicados são tornados públicos. Agora, Juliana, interessante seria se nós tivéssemos esse milho Peru, aqui na América do Sul, comprado do Brasil, evidentemente. Vamos saber agora como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui milho em Chicago, muito próximo à estabilidade. Posição de maio ganha 0,13%, a $3,75 mais 50 o bushel. Julho vem estável, com viés de alta de 0,06%, a $3,83 mais 50 o bushel. E a posição de setembro, $3,90 o bushel, vem totalmente na estabilidade. No próximo bloco você vai ver um evento que acontece em Brasília nesta semana e que comemora o Dia Mundial da Água. E você pode entrar em contato conosco, já mandou sua foto, vídeo aqui para o Agricultura BR. É simples, manda pelo Facebook do programa, pelo Twitter do programa ou ainda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266, está aí na tela. A gente espera a sua participação, hein? Voltamos já. E Brasília recebe um fórum muito importante que discute o tema água. Esse fórum acontece a cada 3 anos em um país diferente e desta vez a escolha foi o Brasil com o tema Compartilhando Água. Saiba mais um pouco sobre esse assunto na reportagem de Odacil Canepa. O presidente Michel Temer abriu oficialmente um evento nesta segunda-feira no Itamaraty, em Brasília. Chefes de estados, parlamentares e centenas de representantes de ONGs e pesquisadores do mundo inteiro participam do evento que vai até sexta-feira na capital do país. Durante toda a semana, entidades ligadas ao setor produtivo e ao custeio da produção agrícola vão discutir o aproveitamento da água no campo.
Dentre as ações da SUDECO, nós temos as ações direcionadas aos municípios, tendo em vista que tem vários prefeitos que estão visitando a feira. É uma grandiosa feira, é algo impressionante. E nós temos também nossas ações, que é o Fundo Constitucional de Financiamento, o FCO, e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é o FDCO. Nessa área de financiamentos, se pegarmos o ano de 2017, de 8,3 bilhões que foi aplicado na região Centro-Oeste com o recurso do FCO, 77% foi tomado pelo agronegócio. O presidente Temer, ao discursar, garantiu que o governo trabalha com um projeto de lei para estabelecer um marco regulatório para modernizar o sistema de esgoto sanitário no país. O presidente também defendeu o desenvolvimento sustentável. Em nome do futuro da humanidade, é nossa obrigação compartilhada buscar o desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes, na vertente econômica, na social e, naturalmente, clarissimamente, na ambiental. O consenso é este: a vida na Terra estará ameaçada se não respeitarmos os limites da natureza. O Fórum Mundial da Água acontece até sexta-feira aqui em Brasília. São esperadas mais de 40 mil pessoas. Odacil Canepa para o SBA. Produtores e indústrias de arroz que estão com dificuldade de fazer a comercialização do cereal podem participar dos leilões de apoio à comercialização que têm sido promovidos pela Conab. Na semana que vem, na terça-feira, dia 27 de março, vai acontecer a 4ª rodada destes leilões. Está prevista a comercialização de 90 mil toneladas do cereal para ser comercializado dentro da modalidade PEP e 17 mil na modalidade PEPRO. Estas instituições e produtores que participam recebem um prêmio da Conab para comercializar o cereal conforme o que está escrito no edital. Portanto, o Rio Grande do Sul vai receber a oportunidade de fazer a comercialização de 75 mil toneladas do cereal dentro do leilão PEP. Já Santa Catarina terá 15 mil toneladas. O leilão da modalidade PEPRO, que é aquele em que o produtor ou cooperativa recebe da Conab um prêmio por escoar a sua produção para as regiões que estão estabelecidas no edital, vai contar com 15 mil toneladas para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 2 mil toneladas. Para participar do leilão, é necessário estar credenciado no Sistema Nacional de Cadastro de Produtores Rurais. É importante lembrar que esta é a 4ª rodada desse tipo de leilão, desde quando o governo o autorizou em dezembro do ano passado. Estas operações feitas pela Conab têm um objetivo único: fazer com que o produtor receba melhores preços pela saca do cereal, já que está com valores muito abaixo do valor mínimo estipulado pelo próprio governo, que é de R$ 36,01 pela saca de 50 quilos. Essa operação faz parte do programa para garantir ao produtor o preço mínimo. Os valores pagos pelo cereal estão na casa dos R$ 34,00 já, de acordo com a apuração do CPEA. Nesta última segunda-feira, dia 19 de março, o valor fechou em R$ 34,92, estável em relação ao fechamento da última semana, mas veja como a pressão ela vem acontecendo sem parar. Os leilões, na opinião de alguns analistas de mercado, não têm surtido efeito para a cotação do arroz em casca no Brasil, já que não tem segurado esta queda. O acumulado do mês de março soma baixa de 0,46%.
Ainda faltam alguns meses até que as lavouras de inverno deste novo ciclo sejam semeadas. Mas analistas do setor tritícola do Brasil já acreditam que possa haver um incremento na área plantada na atual temporada. Isso se dá por conta dos atuais preços de mercado, que estão mais elevados. Desde outubro do ano passado, os valores da tonelada do trigo no estado do Paraná vêm registrando ganhos mensais. O preço atual já se encontra no patamar mais alto desde setembro de 2016. Por essa atual conjuntura, então, do cenário de preços do trigo no Brasil, é que o setor tem acreditado que alguns investidores, ou seja, alguns produtores, devem investir mais na implantação da cultura neste novo ciclo. Seriam as indústrias que estariam ofertando valores mais altos por aquele cereal que está disponível no mercado e assim fazendo as cotações subirem. O Agricultura BR trouxe o apanhado dos valores do trigo nos últimos meses para a gente enxergar essa evolução acontecendo. Esta cotação é do trigo tipo pão, o trigo tipo pão melhorador no estado do Paraná. Os valores mostram a média para o mês desde outubro do ano passado. A cotação estava em R$ 600,93 a tonelada no mês de outubro, refletindo a quebra da safra do ano passado, mas por conta da qualidade do cereal que ficou muito baixa. Por isso, os valores foram lá embaixo. No mês de novembro, o mercado já começou a enxergar valorização. Foram registrados o preço médio de R$ 639,92 naquele mês. O ano de 2017 encerrou com o mês de dezembro, fechando na média de R$ 655,32. Janeiro de 2018 registrou uma média superior a R$ 666 a tonelada. Fevereiro fechou com a média de R$ 671,36 e o mês de março, considerando os dias até agora, tem uma média acumulada de R$ 690,06 a tonelada. Bom, a gente vai olhar com mais detalhes agora, então, o que vem acontecendo nos últimos dias para a cotação do trigo tipo pão ou melhorador no estado do Paraná. Veja comigo na tela a apuração feita pelo CPEA. Os valores continuam mostrando elevação. A gente acabou de mostrar ali a média para o mês, que até agora é de cerca de R$ 690, mas os valores atuais, veja, que já passam de R$ 700. Nesta última segunda, dia 19 de março, cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou a R$ 712,31. Valorização forte, então, para o trigo acontecendo no estado do Paraná. Essa situação, no entanto, não é vista da mesma forma para o estado gaúcho, que também cultiva o cereal. Por lá, as cotações caíram com força também no ano de 2017, por conta de uma qualidade mais baixa do cereal, que sofreu muito com um clima não favorável à produção. Os valores até se recuperaram um pouco da queda acumulada no ano passado, mas essa alta intensa que a gente vê no Paraná não é vista, por sua vez, no estado gaúcho. A gente acompanha mesmo assim os valores por lá. O preço da tonelada do trigo tipo brando fechou nesta última segunda-feira, dia 19 de março, a R$ 599,02. De acordo com o CPEA, até existe uma elevação acontecendo neste mês de março, mas os valores ainda ficam aquém da alta intensa registrada no Paraná. O assunto segue sendo o trigo, agora referência internacional para o sempre cambaleado mercado do trigo. É importante lembrar que existe uma demanda internacional menor, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, e uma produção que mantém-se estável nos últimos 4, 5 anos, o que fez com que os valores internacionais do trigo ficassem mais baixos. Veja só como é que vem trigo hoje. Hoje tem um dia de recuperação para os valores. Posição de maio a $4,55 o bushel, uma alta de 0,94% no mais curto prazo. Já a posição de julho tem elevação de 0,69%, negócios a $4,71 por bushel, e setembro, elevação de 0,61%, $4,87 mais 50 por bushel. Assim vem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago.
E a hora de mais um intervalo. No próximo bloco a gente fala de café. Você vai ver como estão sendo as exportações do Brasil neste mês de março. E ainda hoje, mais informações a respeito da soja, principalmente Estados Unidos, que devem ter início no plantio entre 3 até 5 semanas. Começa o cultivo da soja por lá e a área deve ser maior, Juliana. Voltamos já. Estamos de volta. Atenção, você que é cafeicultor do Brasil, chegou a hora de ver como estão as cotações pelo país. E a gente começa tratando sobre os valores do café Conilon no Brasil, que tem a sua colheita iniciando já neste mês de março. O estado de Rondônia, o segundo maior produtor, dá início às atividades de retirada dos grãos do campo. Esse movimento mexe com o mercado, uma vez que dá indícios de que a oferta do grão vai ser ainda maior. Com isso, as cotações vêm em queda pelo país. O CPEA apura os valores no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor, e com isso traz a referência de mercado. Nesta última segunda-feira, dia 19 de março, houve mais uma queda no valor da saca de 60 quilos do grão. A última semana encerrava no dia 16, sexta-feira, com o preço da saca esboçando alguma alta, mas esse início de segunda-feira já registrando nova queda, retornando à casa dos R$ 301. Nesta segunda, então, dia 19, mercado fechou no estado capixaba a R$ 301,58 pela saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação peneira 13 ou acima. Queda no acumulado do mês passa de 4%. E o Vietnã, que é o maior produtor e exportador de café robusta do mundo, teve um mês de janeiro bastante forte nos embarques, totalizando 3.290.000 sacas de café, o dobro do que acontecia no período anterior. Já considerando os 4 primeiros meses da safra 2017-2018, houve uma alta de 16,4% e os embarques de café vietnamita totalizaram mais de 8 milhões de sacas para o primeiro quadrimestre da safra 17-18, de acordo com a Organização Internacional do Café, a OIC. Vamos ver esses dados aqui na tela, você acompanha conosco. 8.960.000 sacas, quase 9 milhões de sacas de embarques de café robusta feito pelo Vietnã no primeiro quadrimestre da temporada 17-18, 16,4% a mais do que aquilo que foi registrado na temporada passada. A produção total de café do Vietnã neste ciclo atual, temporada 17-18, foi, é claro, bem maior. Para as exportações estarem tão aquecidas assim, o volume retirado dos campos também cresceu. De acordo com a Organização Internacional do Grão, o Vietnã produziu 28 milhões e meio de toneladas de sacas de 60 quilos de café robusta, um volume que ficou 11,6% acima do que a safra 16-17. O Vietnã é o maior produtor de café robusta de todo o mundo. Ele lidera a produção mundial e dita o que acontece com o mercado, já que compreende por 45% de tudo aquilo que é retirado dos pés de café do mundo. O Vietnã, ele acaba trazendo o principal argumento e parâmetros para o mercado negociado, principalmente na Bolsa de Londres. Vamos saber como é que vem um café robusta, como o Vietnã produziu mais, nós tivemos uma queda nos patamares negociados por lá. Vamos saber agora como é que vem negócios em Londres, muito próximo à estabilidade. Posição de março não tem mais negócios, mas a partir de maio tem sim. E a posição de maio vem com $1.753 a tonelada, com recuo de 0,22%. Posição de julho, uma queda de 0,28%, negócios a $1.780 a tonelada. Posição de setembro vem com negócios em $1.783 por tonelada e vem com queda de 0,20% agora para o café robusta lá na Bolsa de Londres, registrando queda. Destaque agora é para o café arábica aqui no Brasil.
A colheita da safra atual do grão só começa lá para meados do ano, mas o mercado já enxerga que a safra atual vai ser cheia. Com isso, coloca pressão nos valores pagos pela saca do grão. No acumulado deste mês de março, queda acumulada para o valor do grão no estado de São Paulo. Na apuração feita pelo CPEA, queda passa de 2%. Nesta segunda-feira, dia 19 de março, cotação da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, fechou o dia a R$ 427,36. Por aqui vamos falar de arábica agora, mas falando sobre os valores de referência em Nova York. Você acompanha conosco agora como é que vem o mercado ao vivo recuando neste momento para os negócios com café arábica na Ice Futures. Posição de maio vem $1,19 mais 5, a libra peso recua 0,25%. Posição de julho, $1,21 mais 15, a libra peso perde 0,23%. E a posição de setembro, $1,23 mais 30 libra peso, também com um pequeno recuo, 0,22% de queda. Neste momento, devolve uma parte daquilo que ganhou nesta última segunda-feira. O Paraná recém terminou de semear a segunda safra do feijão, temporada 2017-18. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura do Estado, a área destinada à cultura caiu bastante neste ciclo. Veja só, na projeção do governo estadual do Paraná, a área estimada é de 198.900 hectares. Isso indica uma queda de 21% em relação à área destinada ao feijão de segunda safra na temporada anterior. A produtividade média esperada para este ciclo, no entanto, ela compensa toda a baixa de extensão plantada. Ela cresce em 34%, uma vez que a previsão de rendimento por hectare é de 1.912 quilos de feijão. Mesmo, portanto, com uma queda diária, a produção vai ser maior por conta desse rendimento melhor por hectare. Produção estimada de feijão no Paraná é de 380.400 toneladas, alta de 10%. O Paraná é muito importante para o setor feijoeiro do Brasil, uma vez que é o maior produtor deste grão. A gente fala agora a respeito de como estão essas lavouras, então, recém-semeadas por lá. Elas transitam entre o estágio de germinação até frutificação. De acordo com o governo, 1% das lavouras ainda está germinando. 60% se encontra em desenvolvimento vegetativo, 31% em floração e já 8% entrando na fase de frutificação. Por fim, a condição dessas lavouras que se encontram nos campos. Não é toda a extensão plantada que tem condição classificada positiva. Veja só, cerca de 87% tem classificação boa, mas 13% dessas lavouras recém-semeadas já tem uma condição classificada como média. E vamos saber como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras de feijão. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Atualmente, a segunda safra de feijão que está em desenvolvimento na maior parte do centro-sul do Brasil. Os principais estados produtores é o estado do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e até o estado de Goiás. De maneira geral, as condições hídricas do solo desses estados estão beneficiando as lavouras em crescimento. Agora, os índices passam de 60% a 70% entre o estado do Paraná e São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A umidade alcança até 90%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva nessas áreas produtoras de feijão. A chuva não deve ser muito forte, mas mesmo com volume de água de até 30 milímetros, o cenário segue bastante otimista para o desenvolvimento da segunda safra de feijão. Porque apesar dessa chuva ainda não ser muito forte, a expectativa ainda é de que essas instabilidades consigam manter a umidade do solo mais elevada. Ao longo da segunda semana, entre os dias 26 e 30 de março, tem previsão de áreas de instabilidades voltando a atuar nas áreas mais ao sul, como o estado do Paraná. Só que as instabilidades ganham uma intensidade, mas devem durar por pouco tempo. Tanto que no decorrer dos próximos dias, essa chuva já começa a perder um pouco mais de força, e aí as instabilidades devem persistir, só que ainda com
com baixo volume de água. Na região sudeste, a chuva perde um pouco mais de intensidade ao longo do período do dia 26 até o dia 30, tanto que o tempo mais seco até volta a predominar por alguns momentos. Mas como as condições hídricas em grande parte da região sudeste ainda estão mais elevadas, o cenário segue bastante otimista para o desenvolvimento da segunda safra de feijão, especialmente no centro-sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala de uva e também sobre cacau e o que os agentes de governo têm feito para prevenir a entrada de uma doença forte aqui no Brasil. Você vai saber também de algumas feiras que acontecem pelo país aqui no Agricultura BR. Não sai daí, voltamos em instantes. E começou nesta terça-feira, 20 de março, e vai chegar até a quinta-feira uma feira agrícola voltada para o público da agricultura familiar no interior do Rio Grande do Sul, no município de Rio Pardo. A repórter Annelise Nicolodi está por lá e nos traz mais informações. Oi, gente, tudo bem? Eu estou em Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, onde de hoje até a quinta-feira acontece a 18ª Expo Agro Afubra, uma feira bem voltada para a agricultura familiar e também com a presença de muitas indústrias do setor fumageiro, né? Tem muita indústria de produção de fumo aqui nessa região, que a gente sabe, mas esse ano um dos destaques está na conservação dos solos, né? Então a gente tem várias palestras, tem também muitos debates aqui que vão focar nesse tema de conservação do solo. O Parque de Exposições, como vocês podem ver aqui atrás de mim, está chovendo, né? Mas a gente espera que o público compareça. São 3 dias de muita movimentação. Uma coisa bem interessante aqui, que justamente por ser uma feira de agricultura familiar, o público deve comparecer mesmo com a chuva. A gente vai dar uma volta pelo parque logo mais e eu trago para vocês mais alguns detalhes. Um grande abraço! Foi publicada pelo Ministério da Agricultura no Diário Oficial da União uma instrução normativa que atualiza os padrões de qualidade e também de identidade da uva, do vinho e de outros derivados, como vinagre balsâmico, por exemplo. A publicação estabelece novos parâmetros analíticos e sensoriais e apresentam inovações quanto a novos produtos, como a vinhos conhecidos por nobres, por exemplo, cuja graduação alcoólica natural ultrapassa o disposto na legislação de vinho fino, graças às técnicas de manejo desenvolvidas pelo setor no país. Outra mudança prevista na instrução normativa é a exigência de boas práticas no transporte da matéria-prima para evitar contaminação. O setor produtivo acompanhou e discutiu a legislação por meio de consultas e audiências públicas. Informação positiva agora para o setor cacaueiro do Brasil. Uma grande força-tarefa está sendo feita na região nordeste do país, principalmente para evitar a entrada da monilíase do cacaueiro no Brasil. Essa doença que ataca as lavouras de cacau já é vista em alguns países da América do Sul, mas ainda é controlada aqui no Brasil, não está presente no nosso país. O fungo causador da doença não existe no Brasil, mas, portanto, é encontrado no Peru e na Bolívia e pode gerar perdas de até 100% dos frutos produzidos. A única parte da planta afetada pela praga são os frutos. O sintoma característico da doença é a formação de lesão escura na casca do fruto, com formação de grande quantidade de pó esbranquiçado, que se desprende facilmente. Para agir contra a entrada do fungo no território brasileiro, teve início então nesta última segunda-feira, dia 19, em Porto Velho, em Rondônia, o curso de emergência fitossanitária em monilíase do cacaueiro,
que é voltado a agentes de defesa vegetal dos estados. Ao longo dos próximos dias, então, esses agentes vão passar por palestras e outras questões para, portanto, saber tudo sobre a doença monilise do cacaueiro e saber como agir caso ela chegue até o Brasil. Vamos saber como é que vem os valores do cacau no mercado internacional. Cacau que é negociado na Bolsa de Nova York, portanto na ICE, na ICE Futures. Você tem aqui cacau hoje subindo e subindo forte. Posição de maio é negociada a 2.491 dólares a tonelada, com alta de 1,88%. Mas hoje essa alta já foi até mais alta, chegou a 2.516 dólares a tonelada do cacau. Julho vem com 2.515 dólares a tonelada, elevação de 1,73%. Posição de setembro, 2.526 dólares a tonelada, alta de 1,56%. Dezembro, 2.526 dólares a tonelada, com elevação de 1,56%. Cacau com forte alta em Nova York neste momento. Chega a hora da participação do público de casa. Você que mandou mensagem para a gente, acompanhe. É a hora do quadro Agricultura BR Responde. E as participações vêm do Nordeste hoje, vem lá do estado do Ceará. Vamos saber quem está conosco aqui. Primeiramente, temos a participação de Damião, de Santana do Cariri, Ceará. Queria saber a previsão do tempo. Moro no sul do Ceará. Aqui já está há 15 dias sem chuva e as lavouras de feijão e milho já estão sentindo. Além do Damião, o Juarez de Campos Sales também mandou mensagem para a gente. Pode trocar a tela aí para o pessoal de casa acompanhar. Ele diz o seguinte: boa tarde, estou muito preocupado. As chuvas para a nossa região desapareceram. O que aconteceu? Qual é a realidade da quadra chuvosa para Campos Sales? Bom, e quem vai responder é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Respondendo à dúvida dos telespectadores do sul do Ceará, especialmente da cidade de Santana do Cariri e também de Campos Sales, que querem saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos períodos. Bom, a disponibilidade hídrica do solo aumentou ao longo das últimas semanas no Ceará. De maneira geral, as condições hídricas seguem satisfatórias para a maior parte das lavouras que estão em crescimento, porque os índices passam de 50%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva também. As áreas de instabilidades ainda devem seguir atuando no Ceará. Isso porque tem previsão de instabilidades tropicais ainda avançando pelo interior do Nordeste e devem alcançar também o estado do Ceará. Só que a chuva não deve ser tão intensa, mas os acumulados seguem bastante significativos, em torno de 30 milímetros na maior parte do estado. Durante a segunda semana, entre os dias 26 e 30 de março, a chuva agora começa a ganhar um pouco mais de força. Isso porque as áreas de instabilidades passam a atuar e a se concentrar nas áreas mais ao norte da região Nordeste. E aí, por conta disso, volta a chover com mais intensidade no Ceará. O volume de água dessa vez é um pouco mais elevado, podendo ficar em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 4 de abril, essa chuva nas áreas mais ao norte da região Nordeste deve seguir persistindo. E aí, por conta disso, o estado do Ceará segue recebendo instabilidades bastante significativas. O volume de água dessa vez pode alcançar até 70 milímetros em apenas 5 dias. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente no estado do Ceará e principalmente nas áreas mais ao sul do estado. Por conta disso, as condições hídricas devem seguir cada vez mais elevadas, a umidade do solo deve aumentar e grande parte das lavouras que estão em desenvolvimento seguem beneficiadas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana Rezende. Você já sabe, quer participar também, saber de informações sobre clima, sobre mercado, sobre técnicas, é muito simples. Você pode participar dos diversos quadros, inclusive do Agricultura BR Responde, enviando sua pergunta para o Facebook, para o Twitter ou ainda no nosso número do WhatsApp. É o 679-9656-2266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Por
por aqui a gente volta a falar de soja. Acompanhe com a gente os indicadores do grão pelo Brasil. O destaque da vez é para a região centro-oeste do país, que tem registrado elevação na saca do grão, assim como todo o Brasil. No acumulado dos últimos 30 dias, o estado do Mato Grosso registra a seguinte oscilação positiva, de 2,4%. Há um mês, no dia 20 de fevereiro, a cotação estava em R$ 62,50 a saca. O mercado pagou R$ 63,00 no dia 27 daquele mês e começou o mês de março registrando forte alta. No dia 2, já eram R$ 65,25. No dia 9, o mercado mato-grossense recuou para R$ 64,25 a saca e agora para R$ 64,00. Ainda assim, ganho de R$ 1,50 por cada saca nos últimos 30 dias. No Mato Grosso do Sul também há ganho, um dos estados centro-oestes que tem a maior produção, ou a melhor produção de soja. Você observa aqui que em 30 dias, Mato Grosso do Sul registra alta de quase 7%. No dia 20 de fevereiro, eram R$ 61,75 por saca de 60 quilos. No dia 27, subia para R$ 62,75 a saca. Em 2 de março, R$ 65,50 a saca. No dia 9 desse mês, teve uma leve correção, vindo para R$ 65,25, mas nesse dia 20 alcança R$ 66,00 por saca de 60 quilos em Mato Grosso do Sul. Já em Goiás, a alta chega a 1,14% neste último mês. Vamos aos números então do mercado goiano. Há um mês, o mercado pagava R$ 65,50 no valor de cada saca do grão. Subia para R$ 66,25 no dia 27 de fevereiro e para R$ 68,25 no dia 2 de março. No dia 9 deste mês, o mercado reagia para baixo, aos R$ 67,25. E nesta terça, dia 20, traz ainda mais em recuo o valor pago pela saca do grão. Já está em R$ 66,25 a saca. Ainda assim, tem alta no acumulado dos últimos 30 dias. Na abertura da edição deste Agricultura BR, desta terça-feira, havia recuperação para os valores negociados com soja na Bolsa de Chicago, principalmente depois de um dia de uma pressão negativa mais expressiva, ocasionada por conta de chuvas no final de semana na Argentina. Teve venda de posição de investidores por lá, de fundos de investimento, e tem também essa perspectiva de uma área ainda maior a ser cultivada com soja na 18-19 nos Estados Unidos. Veja que ainda há essa recuperação, próxima a 0,5% para a soja de Chicago. Posição de maio vem a $10,27 mais 50 o bushel, alta de 0,48%. Posição de julho a $10,38 por bushel, com alta de 0,43%. E agosto, $10,39 mais 75 por bushel, com uma alta de 0,43%. Soja em Chicago, ela vem ganhando, recuperando um pouco das perdas desta última segunda-feira. Lembrando que nós vamos trazer a partir de agora alguns números importantes a respeito da soja americana, porque o plantio lá vai começar, 18-19 já vai ser cultivada, nos próximas 3 até 5 semanas vão entrar as máquinas para fazer plantio por lá. A gente fala agora do dólar comercial no Brasil, que no início desta edição vinha operando com alguma alta frente ao fechamento desta última segunda. A moeda norte-americana segue em campo positivo e amplia essa elevação. Vem com alta agora de 0,42%, encostando nos R$ 3,30, mas negociado ainda a R$ 3,29 mais 9. Tá certo, Juliana. E olha, a gente não prestou atenção, até brincamos com isso, mas falávamos a respeito do plantio nos Estados Unidos, é porque lá começou já a primavera, aqui no Hemisfério Sul, começou o outono já faz uns 10 minutos, Juliana. Então, realmente tem esse início de cultivo em breve lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil está acontecendo uma feira muito interessante no sul do Brasil, na cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. A Nelise Nicolodi está por lá e nos fala um pouco mais a respeito dessa grande feira. Aqui na Expo Agro, a FUBRA, eu encontrei aqui um viveiro de mudas e estava aqui conversando com o Marcos e uma coisa que me chamou muita atenção, eles têm um composto aqui, um fertilizante, que eles usam, né, para as mudas, e ele é feito, vem da uva, né, Marcos? Exatamente. Me explica como é que é isso. Exatamente, a gente trabalha, a empresa é em Garibaldi, né, então lá é uma região que tem bastante cantinas de vinho, né, e a gente recolhe o resíduo dessa cantina, que é a semente, a casca e o cachimbo,
e faz um processo. Na parte sólida a gente faz um composto e na parte líquida, que é a fermentação do resíduo, a gente usa como base para fazer o composto, o adubo líquido aí, né? E aí fica bem linda a planta. Bem linda mesmo, né? Por ser um produto natural, né? Não tem problema de queimar a planta, não vai estragar e tu tá usando os utensílios, né? Show de bola. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigada a você. Tá aí Annelise Nicolodi mandando informações direto da Expo Agro, a FUBRA, que está acontecendo neste momento em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Nas próximas edições você tem mais detalhes das situações interessantes que ela encontra por lá, dedicado especialmente à agricultura familiar. Bom, e esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, muito obrigada pela companhia. A gente te espera logo mais às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília para a terceira edição e o resumo do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.